no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Muita gente ainda está nas estradas, retornando do longo período de folia e se preparando para voltar à rotina normal. Claro, a quarta-feira de cinzas é de ressaca, daquela indisposição para o recomeço, principalmente na agenda de trabalho. Essa, porém, é a realidade, mas na política a agenda ainda vai demorar um pouco para ganhar normalidade. Aqui, jornalista Beto Almeida, ficamos naquela velha tradição. As coisas começam a andar, especialmente na área política, somente após o carnaval. Um adágio popular que se torna verdadeiro. Tudo só começa depois do carnaval. Bom dia, Beto Almeida. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia novamente aos nossos ouvintes. É verdade, Luzenor, depois de quarta-feira de cinza aí chegando e a gente aqui trabalhando. Vamos lá, primeiro vamos fazer aqui uma reposição aos fatos. Aqui na Assembleia Legislativa a gente pode dizer que o ano legislativo já começou para valer. Semana passada nós vimos o que foi essa movimentação com a aprovação de um pacotão do governador Eumano Freitas. A gente deu para definir bem como será a bancada de situação, como será a bancada de oposição. E olha, só para a gente ter ideia aqui, os nossos ouvintes, tem pelo menos mais 52 novas mensagens apresentadas pelos deputados já nessa legislatura em tramitação na Assembleia Legislativa. É claro, nem todas polêmicas e tão importantes quanto as da semana passada. Já no Congresso Nacional, Luzenor, aí sim, concordo plenamente com você. O ano legislativo ainda precisa começar. E vai começar agora. E eu digo isso por quê? Porque o presidente Lula perdeu aí Perdeu não, vamos dizer que ele não perdeu, porque ele conseguiu fazer a presidência da casa, das duas casas legislativas, mas enfim, são projetos que o governo tem para deslanchar e dar uma dimensão, um direcionamento do que vai ser o seu governo. Tem muitas pautas para serem lançadas, para serem aprovadas. A gente vai começar a destravar aqui, a conversar sobre algumas delas, por exemplo. Você nos antecipava, entre os destaques do bate-papo político, a votação de um projeto de lei que criou cargos para o Poder Judiciário, aprovado pela Assembleia Legislativa. Essa mensagem do Judiciário, Beto Almeida, o argumento para o comando do Tribunal de Justiça é que com mais servidores nós teremos mais agilidade na tramitação de processos que são julgados tanto em comarcas do interior quanto da Grande Fortaleza. Mas houve reação de setores do Judiciário, dos sindicatos que congregam os servidores do Poder Judiciário? Exatamente isso, Zeno. O Sindijustiça Ceará, que é o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Ceará, questionou desde o início o envio dessa mensagem do Tribunal de Justiça para a Assembleia Legislativa. Ela foi aprovada com facilidade na semana passada. Não houve qualquer polêmica, pelo menos na Assembleia. No entanto, os servidores do Tribunal de Justiça do Ceará, sim, desde o princípio eles questionaram, porque, por exemplo, Zeno, o que propõe esse pacote que foi aprovado do Judiciário na Assembleia Legislativa? A criação de 270 cargos comissionados e mais 40 cargos para concursados. Só o questionamento do Tribunal, do Sindicato dos Servidores é o seguinte: na matéria, no texto que foi aprovado na Assembleia Legislativa, não tem qualquer garantia do que disse o Tribunal de Justiça. E o que o presidente, a cúpula do Tribunal de Justiça falou? Que ia destinar 70% desses 270 cargos comissionados para os servidores efetivos da casa. Só que na mensagem que foi aprovada não tem lá qualquer garantia de percentual, que esse percentual será realmente ocupado pelos servidores da casa. O Cid Justiça do Ceará também foi contra a criação desses mais de 270 cargos pelo seguinte: ele disse que entre 2020 e 2021 já tinham sido criados cerca de 400 cargos comissionados. Então, somando com esses 270, Luzenor, são 670 cargos comissionados em menos de 3 anos. Você pode perguntar, e aqui os nossos ouvintes também, no que isso vai resultar? Segundo o Tribunal de Justiça, isso vai dar celeridade, vai dar agilidade às ações da Justiça. Olha, se isso acontecer, né? E é esse resultado, Beto Almeida, que a população, e principalmente quem tem processos tramitando no Tribunal de Justiça, espera uma justiça mais ágil, mais rápida nas decisões e que atenda a esse clamor, principalmente de quem tem
de quem tem processos tramitando no judiciário, seja no interior ou na Grande Fortaleza, com meses, anos e anos de espera. Ainda nesse contexto da Assembleia Legislativa, nós falamos muito antes do Carnaval sobre o pacote de mensagens do governador Eumano de Freitas, que foi aprovado na Assembleia Legislativa sem dificuldades, tanto do ponto de vista da articulação política quanto da matemática. A base parlamentar somou mais de 30 votos e parece-me, Beto Almeida, que essa vai ser a tendência de votos que o Palácio da Abolição terá entre os 46 deputados estaduais. Vamos ter uma oposição aí com sempre mais em tom crítico ao governo do estado, representado principalmente pelo PL, que tem uma maior identificação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e também pelo União Brasil. Nós vamos ter também a dissidência dentro da bancada do PDT, formada pelos deputados estaduais Cláudio Pínio, Antônio Henrique e Queiroz Filho. Pelo tamanho da bancada de oposição, o governador Camilo Santana pode navegar tranquilamente em mares seguros neste primeiro ano de administração. Ou, no caso, o governador Eumano, né? O governador Eumano de Freitas. O governador Eumano de Freitas, exatamente. Mas olha, Luciano, e eu acho também o seguinte, é claro que numericamente ficou muito comprovado que há segurança, há uma margem de segurança do governador Eumano Freitas para aprovar as matérias que ele considerar necessárias aqui no Poder Legislativo Estadual. No entanto, está muito claro também que a oposição vai transformar a Assembleia num verdadeiro tambor, numa caixa de ressonância das suas críticas, das suas insatisfações, porque a oposição já trabalha, dizendo, de olho também no calendário eleitoral. E quando eu falo calendário eleitoral, a gente já sabe. Ano que vem é ano de eleições municipais. Então, 184 prefeituras do Ceará, é a mudança de poder, é o rodízio de poder, de cargos, e isso naturalmente vai ter reflexo aqui na Assembleia. É aí onde entra esse papel maior da oposição. É claro que todos esses assuntos vão desaguar aqui. Então, o que a gente espera? Que numericamente o governador tenha sim uma maioria segura, que lhe dá tranquilidade para aprovar seus projetos, mas que os assuntos vão ter muita repercussão e que a oposição vai trazer sempre esses assuntos para fazer essa caixa de ressonância aqui da Assembleia Legislativa ganhar e verbalizar suas insatisfações durante todo esse ano, que eu diria que é um ano pré-eleitoral. A verdade é essa. E é importante também, Beto, que tenha esse contraponto da oposição para o governo corrigir falhas ou aperfeiçoar medidas que são adotadas por meio de projetos de leis encaminhados à Assembleia Legislativa. Claro que você acrescenta outro componente para o acirramento do debate, dos ânimos, porque já estaremos olhando para as eleições municipais de 2024 e muitos deputados, além de quererem manter a própria base com os atuais prefeitas, querem alguns também disputar mandatos nas eleições de 2024. Pelo que a gente viu, inclusive, na semana passada, acho que essa questão da oposição ela vai estar sempre flutuando em função, logicamente, dos interesses da própria bancada e interesses do governo. A gente viu, por exemplo, que na questão do ICMS, foi da questão da elevação da alíquota de 18% para 20%, foi onde houve, vamos dizer assim, a confluência maior, o entendimento maior de oposição e da bancada de situação. Em outros momentos, por exemplo, isso flutuou. Teve parlamentar, por exemplo, que votou pela contrária à questão do ICMS, mas votou, por exemplo, favorável à reforma administrativa, votou, por exemplo, favorável à questão daquele fundo que foi criado de estabilização fiscal. E eu acho que é isso que vai acabar prevalecendo. Essa flutuação dependendo, naturalmente, do que for colocado em votação. A gente não pode esquecer também, Zeno, que neste mês de março, tudo promete, a gente ainda vai ter algumas novidades, por exemplo, aqui mesmo na Assembleia Legislativa, em relação à questão da Enel. Porque, lembre-se, a gente tem ainda um pedido de CPI para instalar, para ser decidido sobre isso. Nós temos o próprio processo de negociação da empresa, que a Enel já demonstrou por um informe na semana passada, de que está sim em processo de negociação da empresa que faz a distribuição da energia aqui no estado do Ceará, e isso com certeza vai ser pauta durante esse mês de março aqui na casa.
E daqui a pouco vamos continuar falando sobre essa agenda política para o mês de março que está chegando. Ainda estamos no clima de carnaval, saindo desse período longo da folia, mas o dia a dia está voltando ao normal e tem também na nossa pauta aqui, jornalista Beto Almeida, assuntos sobre a atuação da bancada do Ceará em Brasília, com expectativas sobre quem será coordenador ou coordenadora dos representantes do Ceará na Câmara e no Senado. Daqui a pouco a gente volta.